Olá, meus amigos. Aqui quem fala é o pastor Gerdau. Estou fazendo essa live agora para falar de algo que está praticamente quase causando uma polêmica, pelo menos no grupo dos amigos, né? Está criando uma polêmica com relação à mensagem que eu compartilhei, tá? Então, estou esperando o pessoal entrar para mim começar a falar sobre isso. E eu gostaria que você compartilhasse, tá? Como eu vou fazer agora, né? Vamos compartilhar, convidar o pessoal para assistir essa live, né? Então, eu vou fazer o convite aqui, estou convidando aqui a galera, né? Para entrar conosco na live. Estou fazendo o convite aqui. Vamos ver, né? Aleluia. Convidando a galera aqui, né? Vamos ver aqui. Convidando mais um tanto aqui. Eu acho que tá bom, né? Porque daí acho que o pessoal já vai entrando daí. Acho que tá bom. Tá bom. Tá bom. Cadu está aí, né? Raul Seixas, Cadu está aí, né? Então estamos esperando o pessoal entrar. Sabe, eu vou falar uma coisa com relação ao Raul Seixas agora. Lá no Instagram, tem um povo que foi postado lá acho que até baixei esse vídeo, Cadu, você lembra? É a mulher falando, explicando, né? A música O Trem das Sete. E ali eu entrei também na conversa e tal, nos comentários, mas o que vi de gente fazendo nos comentários, sabe, fora do comum. Gente que não conhece nada sobre o Raul falando, dando uns comentários. Não, o pior é que é de crente também, tá? E gente que nem é crente, que são pessoas ímpias, que também começaram a falar um monte de besteira. E falava que o cara era satanista, que as músicas do diabo e que não sei o que e tal. Ah, meu amigo, chegou uma hora ontem, porque eu tava respondendo muita gente ali, explicando a música tal. Aí, o que significa 10 mil anos atrás então? Quem é que nasceu 10 mil anos atrás se não foi o diabo, sabe? Aí lá vai eu explicar que a música assim, assim, assado, não tem nada a ver com tal, explicando que a primeira música feita, eu nasci há 10 mil anos atrás, foi uma música country em 1925, tive que explicar isso daí. Depois Elvis Presley cantou também essa música, que até virou um plágio, né? Acusaram Raul Seixas e Paulo Coelho para fazer plagiaram, né? 10 mil anos atrás. Mas chegou uma hora, né, Cadu? Chegou uma hora que foi por aqui. Falei, quer saber, pessoal? Eu escrevi lá. Esse pessoal que fica criticando as músicas do Raul, falando que as músicas do Raul satanista. Daí eu coloquei assim. Aí vem esse pessoal que é crente, que se diz os super santos humanos, né? Critica a música do Raul, porque a música é do demônio, a música é do diabo, a música é do capeta, mas fica lá nas suas igrejas só gritando vitória, 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 ouvindo falsos profetas, aí vem falar das músicas do Raul, que é satânica. E aí tem aqueles que nem é crente, não é nada, né? Mas ele critica as músicas do Raul, porque a música é do diabo, que essas músicas não prestam, a música é de maconheiro, a música é de satanista, né? Mas na casa dele toca funk, né? Veja só a diferença, né? É a música do Raul que é satanista, mas na casa do cara toca funk, né? A mulher rebola, veste aquelas roupas lá, né? Sendo convidada a ser violentada e estuprada, e nas músicas do Raul não tem isso. Então veja como é que é as coisas, né?
Então tem gente que entra nessas conversas só para falar besteira. Só para falar besteira. Mas então, meus amigos, eu quero falar para vocês com relação a um vídeo. Na verdade, não é um vídeo, né? Na verdade é um link da minha página do YouTube, de uma pregação que eu fiz numa igreja. E essa pregação eu fiz em 4 igrejas apenas, se não me falha a memória. Em 4 igrejas apenas, com diferenças de 1 ano e meio de cada, tá? Então não é uma mensagem que eu escolho, que eu vou pregar. Não é eu que vou chegar e dizer, ó, hoje eu vou pregar isso daqui. Não. Todas as pregações que eu faço nas igrejas, todas elas são, obviamente, inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Quando uma pessoa me convida para ir na igreja pregar, quando o pastor me convida para ir na igreja, para ir na igreja pregar, na igreja dele, eu tenho que dobrar os joelhos, falar com Deus e falar para o Espírito Santo. Qual é a mensagem que o senhor quer que eu leve para a igreja? Porque, afinal de contas, ele conhece a igreja e ele conhece o que a igreja precisa ouvir. E muitas das vezes, nós que somos pastores itinerantes, o que é um pastor itinerante? Pastor itinerante é aquele que ele não tem igreja para cuidar, tá? O pastor itinerante, ele é convidado para ir nas igrejas pregar. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo usa o pastor itinerante para pregar na igreja, a qual, naquele momento da igreja, o pastor não pode pregar a tal mensagem. Porque existe aquelas mensagens que é pregada, se o próprio pastor pregar forte naquela igreja, a pessoa que está ali há muito tempo vai arrumar uma desculpa e dizer, ah não, o pastor está falando sobre isso porque ele conhece nós, ele conhece a nossa vida, né? Então por isso que ele prega dessa forma. Aí quando chega um pastor itinerante que ninguém conhece, aí você fala, aí a pessoa que está lá nunca te viu em toda a vida, vai chegar e vai pensar, puxa, quem será que falou de mim para ele? Quem será que falou isso de mim para ele? Né? Então esse é o papel do pastor itinerante. Então quando nós somos chamados para pregar, nem o próprio pastor da igreja, ele sabe qual é a mensagem que a gente vai levar. Então tem gente, por exemplo, aqui em Araucária, onde eu estou, tem pastor que tem medo de me chamar para pregar no altar. Esses pastores que já me conhecem, num grupo que nós estávamos, que eu sempre enviei também as minhas gravações, então alguns deles já ouviram, e eles têm receio que eu vá lá e pregue na igreja deles, porque quando eu vou pregar, eu prego a palavra de Deus totalmente 100%. E muitas das vezes, quando nós vai pregar uma palavra 100% numa igreja, acaba quebrando muitos tabus, com relação a muita coisa, com relação dentro da igreja, até mesmo com relação a uma religião, por exemplo. Então nós quebramos muito tabu. Então nós que somos pastor itinerante, então nós não temos ovelha em nenhuma igreja para cuidar. Então a gente corre o risco de pregar o verdadeiro evangelho e depois não te chamarem mais. Não é porque não gostaram, é porque você quebrou algum tabu. De repente o pastor estava ensinando a ovelha dele de uma forma, aí chega a nós, na luz da Bíblia, acaba mostrando de outra forma. Teve uma pregação que eu fiz numa igreja, e antes de eu fazer essa pregação, eu estava nessa igreja lá. Estava lá congregando. E foi um certo pastor, né, começou a pregar. E ele pregou ali uns 15, 20 minutos ele fez de pregação. As minhas mensagens levam de 45, 50 minutos. Depende do movimento do Espírito Santo. E ele deu uma pregação ali. E ele começou a falar só de amor. Amor daqui, amor de lá, amor daqui e amor de lá. Pois bem, aí o que acontece? Aí ele começou a chamar o povo lá na frente e começou a fazer umas coisas lá meio estranhas, certo? Aí ele soprava no rosto das pessoas, as pessoas caíam. Aí ele jogava o lencinho dele de limpa-ranho no chão e falava assim, ó, essa pessoa vai pegar, essa pessoa vai pegar. E ele orava, orava, orava e a pessoa pegava. Aí ele começava a orar, colocando a mão na cabeça da pessoa, a pessoa ficava trêmula.
colocava a cadeira, a pessoa ficava sentada dando risada, e as pessoas caíam. Eu e o outro pastor, nós, né, que estava meio de fora, um outro pastor, aí eu olhei para ele e falei, isso está errado, pastor. Aí ele também falou para mim, eu sei lá, eu também não estou gostando disso. Por que que eu falo? Porque ali está tudo errado, não existe esse tipo de coisa. Pastor que está fazendo essas coisas aí, ele está usando praticamente o que a bruxaria faz, o que a macumba faz, e está trazendo para cima do altar. E o povo que não lê a Bíblia acredita que aquilo ali é de Deus. E a nossa pastora lá, né, que estava lá, né, insistindo, vai lá que é para orar, vai lá orar, vai lá orar com ele vai orar por vocês, vai abençoar vocês. Aí eu fui pro desafio, vou desafiar. E orou em mim, pum, não aconteceu nada. Orou no outro pastor, pum, também não aconteceu nada. Até naquele momento eu falei com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me perdoa se eu estiver errado, mas isso aqui está errado. Me perdoa. Me perdoa se eu estou pecando, mas para mim não bate esse negócio. E aí o que aconteceu? Quando terminou o culto, o Espírito Santo, quando terminou o culto, o que o Espírito Santo fez? Falou para a pastora, e a pastora chegou e falou assim, pastor, eu quero que você pregue próximo domingo. Eu falei, amém, vou pregar mesmo. Quando peguei o ônibus para ir embora, o Espírito Santo já me deu a mensagem. Antes de eu chegar em casa, o Espírito Santo já me deu a mensagem. Qual é a mensagem que eu iria pregar? Ele já me deu os versículos. Aí eu li o versículo, preparei o sermão, orei a semana toda. Aí o que aconteceu? Aconteceu que, quando eu fui pregar na igreja, eu provei, eu mostrei e provei para toda a congregação do que foi feito naquela noite que eu estava pregando, não precisaria fazer tanta palhaçada com o pregador anterior. E eu mostrei isso através da Bíblia. Não que eu falei do pregador, não que eu falei do que aconteceu. Muito pelo contrário. Quem está no altar, prega no altar, ele não pode dar opinião. Se você tem alguma opinião para dar, que nem o meu caso, se eu sou pastor e tenho opinião, então eu vou nas redes sociais e dou minha opinião, mas no altar não se dá opinião. No altar se prega a palavra, pronto e acabou. Esse é o foco, esse é o objetivo. Aí preguei, mostrei, fizemos a busca do Espírito Santo, aí o povo caiu no chão de joelhos, orando, chorando na presença do Senhor, totalmente diferente do que ele fez. Não precisei soprar na cara dos outros para os outros cair, não precisei jogar lencinho para os outros catar, não precisei ficar orando por sentar e ficar dando risada. Só buscou o Espírito Santo. E aquela casa, naquela noite, ficou cheia da glória de Deus. E eu provei. E de quando aconteceu isso, não me chamou mais para pregar. Não me chamou. Não me chamou por quê? Porque eu quebrei o tabu. Então, muitas das vezes, meus amados, a gente que somos pastor itinerante, e aliás, não precisa nem ser só o pastor itinerante, que seja o pastor que ele esteja aqui, perto, na luz da Bíblia. Tá entendendo? Então, quando nós pregamos a palavra de Deus na luz da Bíblia, a gente quebra muitos tabus. Com relação ao dízimo, com relação à oferta, a gente quebra muito, mas muitos tabus com relação a muita coisa. Então, o que acontece? As pessoas, aí eles veem uma mensagem dessa, eles não chamam. Por quê? Tem medo de perder as ovelhas. Tem medo de ser revelado a verdade, que provavelmente pode estar em oculta em algumas igrejas, e o povo abrir os olhos e dizer, não, isso aqui está enganando nós, então. Então ele está mentindo para nós. Então ele está usando a Bíblia e explicando ao contrário. Por isso que eu falo, pessoal, não é o mundo que entra na igreja. O mundo está entrando de dentro do líder da igreja. E é obviamente que o líder da igreja, ele vai dar aquilo que ele está comendo. Ele vai dar aquilo para a ovelha que ele está recebendo. Então, nós pregamos, nós quebramos esse tabu. Quando eu me converti ao Evangelho de Jesus e me comprometi de pregar o verdadeiro Evangelho. De pregar somente o que está ali. Se eu não pregar o que está ali,
falar fora do que está escrito, eu vou considerar como heresia, certo? Heresia, tá? E é isso que está acontecendo. Eu sou pastor de ensino, eu não sou profeta, eu não fico profetizando. Mas Deus já tem me usado para profetizar. Deus já tem me dado visões para avisar. Mas quando acontece isso comigo, eu trato isso de forma totalmente diferente. Eu prefiro chamar a pessoa depois do culto para falar acerca da profecia para a pessoa. E não chegar e falar na frente de todo mundo para receber aplausos, para receber mais dinheiro. Eu sou pastor itinerante, certo? E eu não cobro nada de ninguém para pregar o evangelho. Já fui acusado aí nas redes sociais, né, de que eu sou um charlatão, que eu já fui acusado também nas redes sociais, que eu vivo do dízimo dos outros, que eu vivo das costas dos outros. Engraçado que ninguém sabe o que eu estou passando. Por exemplo, hoje, atualmente, eu estou desempregado. Perdi o emprego recentemente. Estou passando por dificuldades em casa. Estou. Claro que eu estou. Tem um monte de conta para me pagar que eu não sei o que vai fazer, tá? Mas veja só, não fico pedindo dinheiro, não fico colocando, eu preciso do Pix, ajuda essa obra, porque na verdade ninguém vai ajudar, vai ajudar o cara, né? Não estou pedindo, certo? Quando eu vou pregar na igreja, tem igreja que me dá alguma coisa, tem igreja que não me dá. A última vez que eu preguei, o pastor que ele me conhece, ele sabe que eu estou desempregado. Quando eu terminei de pregar, ele me abençoou com uma oferta. Ele me deu um valor X ali, e eu falei, não, pastor, eu não precisava. Eu falei, não, você quer uma benção, porque eu sei que você está precisando, você está procurando emprego, isso aqui vai te ajudar pelo menos um pouco. Óbvio, me ajudou, e muito. Como já fui pregar numa igreja que eu não ganhei absolutamente nada. Fiquei triste com isso? Não. Fiquei aborrecido com isso? Também não. Porque o evangelho você recebe de graça, você também tem que dar de graça, certo? Você não pode cobrar. Quando está cobrando para pregar o evangelho, está virando comércio. Você simplesmente está virando comércio. O pastor que cobra para pregar, ele está sendo comerciante. Não se cobra para pregar. Não se cobra. Se você é abençoado, você vai ser. Se alguém lá, por exemplo, da igreja resolve dar uma oferta, você pega essa oferta. Porque é a bênção de Deus na tua vida. Agora, se você não recebe, amém. Mas o importante é que você entregue a mensagem. Entregue a mensagem, que é aquela mensagem que o próprio Espírito Santo deu para você pregar. Então, quando eu estou falando de mim, por quê? Porque já houve muitas acusações ao meu respeito. Agora, por quê? Inclusive, algumas dessas acusações são justamente pessoas que se dizem cristãos. Por quê? Porque quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, a gente causa um baque em muita gente, principalmente pessoas de dentro da igreja. Então eles têm medo da verdade. Aquelas igrejas que é acostumada de dizer glórias, aleluias, aleluias e glória, e o cara pegar no microfone, já viu que esse pastor que pega no microfone e fala rápido, e parece que está dirigindo uma Fórmula 1 e ao mesmo tempo no microfone, e o povo gritando glória, aleluia, e você não entende bolufa nenhuma. Não está tendo ganho de almas. Não está tendo entrega do Espírito Santo. Não está. Aquelas igrejas que a gente vê que está rodopiando, que fica lá aqueles batuques rodopiando, parece que é centro de terreiro, e rodopia. O outro, sei lá, dá um treco nele, vira mortal. Teve um lá que começou a lutar até capoeira, certo? Tudo isso daí é movimento da carne, não tem nada a ver com o diabo. Tá? Não é o demônio entrando na pessoa fazendo tudo isso. É o movimento da carne. São pessoas o quê? Emocionadas. Essas igrejas grandes, essas bigs igrejas, pode ver, a maioria são pessoas emocionadas, pessoas que agem na emoção, achando que é o Espírito Santo. Quando é emoção, meu amigo, ali na igreja você vai se emocionar, porque você está naquele movimento, um movimento bonito, um movimento gostoso, você está se deliciando daquele ambiente, mas quando sai da porta para fora, o problema vem numa pancada só.
Agora, quando é uma igreja que o povo está sendo cheio do Espírito Santo, que a pessoa está ali se envolvendo com Cristo, que abraçou a palavra, quando ela sai para fora da igreja, o problema vem, ela dá de frente com o problema, ela não tem medo do problema, ela encara o problema. Ela encara o problema. Ela encara tanto o problema que ela nem pede oração para os outros, a não ser que ela pede oração mesmo para ajudar no combate, ajudar para a briga, ajudar contra o mal. Então a gente vê isso acontecendo. Muitas igrejas sendo emocionadas demais. É muita emoção demais. Então não é o diabo que está no corpo fazendo a pessoa cair, é emoção, é a carne. É aqueles que querem falar na línguas estranhas mais alto do que o pastor quando pega no microfone. Aquilo ali é carne, aquilo ali é terreno. Porque a línguas estranhas se fala num ambiente em que só está você e Deus, bem baixinho, que é para edificação do teu espírito. Então veja, o que eu estou passando aqui são coisas que me ensinaram. E quem que acha que se me ensinou? O próprio Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que me ensinou. Não foi um pastor. Teve alguns ensinamentos de alguns pastores? Sim. Já passei na mão de vários pastores, desde pastor da Igreja Universal até o último pastor com que eu estava na Embaixadores. Então já passei por vários pastores que me ensinaram muita coisa. Tem muita coisa que eu guardei, que eu uso e serve, e tem muita coisa também que eu filtrei. Que eu falei que não é bem assim, não é isso nem aquilo. Uma outra coisa, por exemplo, uma outra coisa que dá uma grande polêmica é com relação à Santa Ceia. Cada igreja ela faz a sua Santa Ceia, cada igreja ela coloca as suas regras, certo? Cada igreja coloca as suas regras. Tem igreja que não dá Santa Ceia para, por exemplo, para um casal que não casou, nem no cartório, nem na igreja, apenas está amaziado. É proibido tomar Santa Ceia. Tem igreja que não dá Santa Ceia para criança, porque a criança não pode tomar Santa Ceia, certo? E tem igreja que só dá Santa Ceia para quem é membro da igreja, para quem passou pelo batismo da igreja e fez um cadastro e uma fichinha na igreja. Aí chega um pastor como eu, que dificilmente me chamo para pregar, aí eu abro a Bíblia e chego e falo: a Santa Ceia é para todo mundo, independente do seu credo religioso ou não. A Santa Ceia é a mesa do Senhor. E quando se trata da mesa do Senhor, não sou eu que tenho que escolher quem deve sentar ou não na mesa do Senhor. E aí eu crio uma grande polêmica por causa disso. Certa vez, uma pessoa foi me indagar. Chegou e falou: pastor, o senhor deu a Santa Ceia para as crianças? Não pode. Aí eu falei assim: mas irmã, me explica, por que eu não posso dar Santa Ceia para as crianças? Não, porque é criança. Aí ela não soube explicar. Aí eu peguei e falei: irmãzinha, preste bem atenção. O pastor deu a Santa Ceia para as crianças porque, na verdade, a criança, ela não tem pecado. Quem deveria servir essas crianças na Santa Ceia seria nós, porque nós somos pecadores. Nós erramos, nós pecamos no pensar, no falar, no agir, no olhar, no escutar. Nós pecamos. E a criança não tem pecado nenhum. Então seria pessoas digamos assim, certas para participar de uma Santa Ceia, uma criança. Porque eles não têm pecado, são inocentes. Nós que somos pecadores. Aí ela ficou quieta. Certa vez, aonde eu estava na cidade de Renascença, lá eu dava Santa Ceia também para o pessoal. E lá a regra era o seguinte, nessa regra do pastor aqui, não do pastor que eu estava, era assim: a pessoa só poderia tomar Santa Ceia se ela se batizar nas águas. Se não batizar nas águas, não pode tomar Santa Ceia. É a regra da igreja. Eu, porém, acabei quebrando essa regra. Por quê? Porque eu fui numa cidade onde que muita gente já era batizado, que o próprio pastor batizou nas águas, certo? Chegava na hora de Santa Ceia, a Santa Ceia era distribuída para eles. Só que, aí eu vi que essas pessoas que tomavam Santa Ceia, eram pessoas que bebiam, fumavam,
E quando chegava sábado de noite, ele estava indo lá para o Francisco Beltrão, para o tuxi-tuxi, para os bailão, para os flashback. E aparecia domingo de noite para Santa Ceia também. Eram fiéis dizimistas, eles eram ofertantes, sabe? Eram ótimas pessoas, mas com relação a isso, aí eu vi que estava errado isso daí. E eu não sabia o que fazer. Porque eu não queria ser eu nunca quis ser, e jamais eu quero ser um pastor mandante, um pastor autoritário, certo? Que chega lá e fala as coisas. Não, eu não quero ser pastor assim. E eu não sabia o que fazer, estava me dando sua dor até. Aí olha o que eu fiz, meus amados. Dobrei os meus joelhos, falei com o Senhor. E falei, Senhor, pela regra da igreja, só pode participar da Santa Ceia quem se batizou nas águas, certo? Só que, como que eu vou falar pro fulano, pro cicrano, como que eu vou falar para aquela família também, que eles não podem participar da Santa Ceia, porque eles ainda estão bebendo, ainda estão fumando, ainda estão na concupiscência da carne. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Olha só, o Espírito Santo falou bem assim, entra no lugar deles e seja um ignorante espiritual, que você vai ser poupado. Bem assim. Na hora eu não entendi, mas depois eu sentei, pensei, vou entrar na ignorância espiritual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquele fulano, né, que era o mais pior, eu vou colocar ele como pastor no meu lugar e eu vou no lugar dele. Então no lugar dele, eu me batizei nas águas, né, agora faço parte da igreja, me batizei nas águas, então eu continuo fumando, fumo um baseado aqui, vou pro tuxi-tuxi. E aí ele vai chegar e vai falar comigo, com autoridade, autoritário. Ó, você não pode tomar Santa Ceia, porque você fuma, você bebe, você se prostitui, você está fazendo um monte de coisa. Aí eu, na ignorância espiritual, eu olho para ele e vou dizer, não, eu vou tomar sim a Santa Ceia, porque eu me batizei nas águas. E aí? Aí eu vou chegar, não, mas você não nasceu de novo. Mas ele se batizou nas águas. Então foi quando a ficha caiu, aí eu peguei e falei, então já que é assim, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a Bíblia e vou dar Santa Ceia agora para todo mundo a partir deste momento. Criança vai tomar Santa Ceia, eles que se batizaram na Santa Ceia, a pessoa chegou pela primeira vez, vai tomar Santa Ceia, todo mundo que tiver no dia vai tomar Santa Ceia. Só que tem uma coisa, eu abri a Bíblia e li aonde que fala que cada um tem que ter a própria consciência, certo? Se a pessoa deve ou não tomar Santa Ceia. Então tem aqueles que estão tomando para o juízo e tem aqueles que estão tomando para a bênção. Aí o que eu faço? Lavei as minhas mãos. Mas eu preguei a palavra, eu mostrei a palavra e eu ensinei dentro da palavra. Então são coisas que acontecem e a gente causa esse tipo de repercussão por causa desses ambientes. Então, claro, cada pastor tem as suas regras na igreja. Quem sou eu de ir contra? Né? Jamais, certo? Não estou querendo ir contra as regras das igrejas. Estou falando do momento em que eu vivi, do momento em que eu estava ministrando numa igreja. Né? Então, estou falando de mim que eu estava ministrando, com todo o respeito aos outros pastores. Então são coisas polêmicas, coisas que causam polêmica. E daí quando você entra nas redes sociais, todo mundo coloca lá, ah, esse não pode tomar Santa Ceia, ah, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Mas na minha opinião, é a mesa do Senhor, né? E sendo a mesa do Senhor, quem sou eu para escolher quem deve ou não sentar? Judas estava lá, sentou, participou e depois traiu Jesus. Não é verdade? Então, veja só como é que é. Mas o que eu quero dizer também, meus amigos, é com relação à mensagem que eu andei pregando, certo? Eu tenho pregado uma mensagem cujo título é assim: quem irá buscar a sua alma? Outras mensagens, que é a mesma mensagem, mas mudou o nome, é quem vai levar a sua alma? E a mesma mensagem com outro nome, também posso chegar e dizer assim, para onde vai a tua alma? Mas a mensagem, ela
é a mesma. E eu preguei essas mensagens em igrejas diferentes. A mesma mensagem que eu preguei, o Espírito Santo entregou de formas diferentes. Então, como eu prego, eu gosto de gravar todas as minhas mensagens. Eu vou lá e gravo, boto o celular em cima do púlpito, aperto o gravador. Algumas igrejas fazem gravação, né? Mas como algumas igrejas não fazem gravação ao vivo, né? De vídeo, então eu vou lá e tenho o gravador e gravo. Aí eu edito a gravação, tudo certinho, faço a abertura, tudo certinho, ajeito o volume e tal, né? E posto na minha página do YouTube, aí ele gera o link, aí depois eu distribuo o link para que a pessoa, né, se ela quiser, vai lá, clique e acessa. Então, 2 semanas atrás, eu fiz o compartilhamento dessa mensagem. Para onde vai a sua alma? Aliás, essa mensagem, na verdade, é quem vai levar a sua alma. E eu distribuí para todo mundo. Você que tem o meu contato no WhatsApp, você também recebeu. Você que está no grupo do WhatsApp comigo, você também recebeu essa mensagem. Você que olha o meu status e clicou, você também recebeu essa mensagem. No Facebook, também recebeu, porque só que o seguinte, o que chamou a atenção é que foi a única mensagem que eu marquei o pessoal no Facebook. Já distribuí várias mensagens nas redes sociais, no Facebook, nos grupos do Facebook, onde eu estou, mas nenhuma delas foram marcadas com os nomes. A não ser lá no comentário que a gente coloca arroba, aí aparece destaque, seguidores, aí você clica lá, daí no arroba ele vai chamando. Mas esta mensagem foi a única mensagem que eu cliquei, que eu marquei nome por nome. E são mais de 100 pessoas que foram marcadas. Tanto na página meu, do Facebook, com a marcação, como também alguns grupos que também fiz a marcação. Então foi a única mensagem. Agora, o que aconteceu? Recentemente, de janeiro para cá, eu perdi já 4 amigos, certo? 4 amigos. O primeiro foi um amigo nosso, que é o Eliezer, tá? O Eliezer. Eu me lembro que numa quinta-feira ele estava ligando para todo mundo, numa quinta-feira, tentando fazer, porque ele sempre tinha essa mania de ligar para todo mundo, para a gente entrar no WhatsApp, né? Tudo junto para conversar. E aquele dia eu não aceitei a ligação, eu nem me lembro se eu estava ocupado ou não me lembro. Eu acho que eu fui pregar. E depois aconteceu uma tragédia, certo? Mataram ele, tá? Não durou muito, com menos questão de tempo. Recentemente agora, anteontem, foi o nosso amigo Braizinho, um radialista, certo? Da Onda Livre FM, tá? Um cara super bom, um cara que gostava de música, um cara que era, então, também foi morto, assassinado, tá? O terceiro amigo meu, que agora aconteceu, foi também o Emerson, que agora, nesse exato momento, provavelmente está tendo o velório dele lá em Campo Largo, certo? Que também foi brutalmente assassinado pelo próprio cunhado. E nesse mesmo intervalo agora, com um dia, algumas horas antes da morte, até mesmo do Emerson, um outro amigo nosso morreu, só que esse foi acidente de moto, ele deu na traseira do caminhão. E por incrível que pareça, esses 4 que faleceram, eles receberam essa mensagem: quem vai levar a sua alma? Se você for no Facebook e procurar, porque eles fizeram bastante postagem lá, se você for no Facebook e procurar, você vai ver que aquela mensagem está lá. E alguns deles que têm o meu número, receberam também no PV o meu número. Se eles ouviram esta mensagem, quem vai levar a sua alma, atentamente, eu vou falar real aqui, porque eu não posso jamais deixar isso de lado. Se eles ouviram realmente essa mensagem, e eles deixou o Espírito Santo tocar, morreram, estão salvos. Agora, se eles passaram a mensagem, não deram liga, e simplesmente continuam vivendo lá,
então não posso nem chegar a dizer para onde foram as almas deles. Né? Então não estou dizendo aqui que foi para o inferno e foi para o céu, não estou dizendo, eu só estou falando acerca da mensagem. E agora começou a repercutir, porque eu tinha falado na primeira vez, que eu cliquei, dizendo que essa foi a última mensagem que o Eliésio viu, que o Braizinho também ouviu, e provavelmente o Emerson também ouviu, e provavelmente o Éder também ouviu. Então foi que eu coloquei, foi a última mensagem minha para eles. Depois dali não mandei mais mensagem marcando eles no Facebook. Foi as últimas mensagens, tá lá. A do Emerson, a última mensagem que eu mandei foi o quê? Uma postagem que ele fez de 5 dias. Aí eu fui lá no comentário, fui o único que comentou lá, né? É isso aí, né? Eu coloquei lá uma foto lá, aquela foto nossa lá de perfil, de desenho, dizendo é isso aí. Aí eu coloquei alguma coisa, vai lá, varão. Porque ele estava colocando como se dizendo que ele precisasse mudar de endereço, mudar de cidade e recomeçar a vida. Então eu fui lá, né? Foi a última mensagem que ele recebeu de mim, que foi acho que ontem essa mensagem. Antes de ontem, ou algumas horas, parece, antes do ocorrido. Mas todos eles receberam essa mensagem. Aí o que acontece? Já chegou gente que falou assim para mim: ah, pastor, eu não vou abrir essa mensagem, porque se eu escutar essa mensagem, vão me matar, eu vou morrer. Teve um, que não sei se ele falou sério ou falou brincando, que falou assim: eu vou denunciar você para a polícia, porque você está dando uma de Satanás, dando uma de satanista, e está previsando a morte de todo mundo aqui. Tem que ir para a cadeia. Eu falei: vai fundo, varão. Se você acha isso, vai fundo. Tá entendendo? Por quê? Porque é uma mensagem polêmica. É uma mensagem que fala sobre a nossa alma. É uma mensagem que traz reflexão para a nossa alma, para o nosso espírito. É uma mensagem, não tem erro nenhum, meus amados. Eu simplesmente preguei o Lucas do capítulo 16, do versículo 22 em diante, aonde o próprio Senhor Jesus conta a história do rico e Lázaro. E eu peguei esta mensagem do rico e Lázaro, mostrando o que uma pessoa morrer indo para o inferno sem Jesus, ela vai levar. E essas 3 coisas que ela vai levar para o inferno é a consciência, é a dor e é a lembrança. E aquilo ali do capítulo Lucas, do capítulo 16, do versículo 22 em diante, você que é pastor está me assistindo, se você prestar atenção, você vai ver. Por exemplo, do 22 ao 23, a gente vai ver, a gente vai perceber que o rapaz que está ali, que é o rico, né, que está lá no inferno sendo atormentado, que ele está consciente de tudo aquilo ali. Aí você vai perceber depois que do versículo 24 ao 26, a gente vai perceber que ele também estava lá no inferno sentindo dor. E é uma dor que não para. É pior do que uma picada de um escorpião. Aí você vai perceber também do versículo versículo 27 até o 28, que a gente vai perceber que ele também estava tendo lembrança, porque ele lembrou da família, lembrou dos irmãos, ele lembrou, lá no inferno ele lembrou. Porque a nossa alma, para você entender, ela é imortal, ela não morre. Morre o corpo, o espírito volta para Deus, que esse espírito é o fôlego de Deus em nossas vidas. O espírito volta para Deus, o corpo retorna ao pó, mas a alma, ela é imortal, ela não morre. Ela não morre, meus amigos. E se ela não morre, ela tem apenas 2 direções. Ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o Asde, que é o inferno. E não se engane, porque lá no inferno não tem demônio, não. Esses gente dizendo, lá no inferno tá cheio de demônio. Mentira! Tá errado, tá aqui. Eu preguei recentemente na igreja de um amigo meu, do pastor Jean, aqui na comunidade Renascer. Inclusive eu convido você que é da Araucária, porque hoje tem Santa Ceia lá, tá? Vamos lá, tá? Eu preguei lá. O tema da mensagem era Rompendo com as Trevas. E eu peguei justamente a mensagem aonde o rapaz que estava manifestado com uma legião de demônios, que chegou a pedir para ir para os porcos. Porque eles não queriam para as profundezas do inferno.
porque eles sabiam que não era a hora. Por isso que ele perguntou, viesse nos atormentar antes do tempo? Então eles já estavam cientes. Então eles pediram para ir nos porcos. Por quê? Porque eles são espíritos imundos. E lá, naquela época, nos dias de hoje, para os judeus, os porcos são animais imundos. Então o imundo tem que ir para o imundo. Então se eles realmente, eles fossem nos corpos, eles foram no corpo dos porcos. Se os porcos não fossem jogados, não para o abismo, então eles iam ficar ali presos para o resto, nem sei se fala resto da vida, né? Por toda a eternidade. Só que os porcos sentiram o que entrou, os porcos mesmo se jogaram para o abismo. Tá entendendo? Para você entender. Então quando nós pregamos dessa forma, às vezes as pessoas falam, nossa, a mensagem do pastor é muito pesada. Não é que a mensagem é pesada. A gente entrega aquilo que o Espírito Santo quer entregar. Se você está numa igreja, aonde massageia o teu ego, aonde fala, Deus mandou dizer isso para você, que você vai ter isso, vai ter aquilo, você vai ter a chave da vitória, cuidado. Cuidado, veja se realmente a profecia está saindo da Bíblia. Porque quando a gente chegar com uma mensagem dessa, infelizmente, a pessoa, ela vai se assustar e não vai querer mais nem ir para a igreja, porque o pastor assustou. Eu prego muito sobre o Apocalipse. Eu prego bastante sobre o Apocalipse. Eu amo pregar sobre o Apocalipse. Eu gosto também de falar sobre o Apocalipse. E eu tenho pregado sobre o Apocalipse. Provavelmente sábado que vem, dando tudo certo, eu vou retornar com o Apocalipse para dar continuidade do que eu estava pregando. E quando eu ouço as minhas próprias pregações depois, eu vejo que é muito pesado. Porque não é para qualquer um pregar o Apocalipse. Não é. Porque você tem que falar aquilo ali. Você sabe que se falar aquilo ali, tem gente que vai sair brabo, tem gente que não vai nem querer olhar para tua cara, mas tem gente que vai despertar. Irmãos, sabe como que é o verdadeiro evangelho entregue para uma pessoa? Quando termina o culto, a pessoa, você acha que ela tem que sair feliz? Se nós estivermos na igreja, eu ia falar, né? Quem acha que ela deve sair feliz depois do culto? Não, irmãos, não sai. Ela sai envergonhada de dentro do culto, não pelo que o pastor falou, mas pelo que o Espírito Santo entregou. Aí, depois do culto, ela sai envergonhada, até triste, sabe por quê? Porque a mensagem tocou. Ela sai de cabeça baixa, ele sai de cabeça baixa dizendo, que tipo de pessoa eu fui diante de Deus, que tipo de crente que eu estou sendo hoje. Estou envergonhado. Aí ela passa a semana toda em oração, se deixou a palavra entrar, certo? Aí ela passa a semana toda em oração, e semana toda se reconciliando com Deus, para quando retornar para a igreja no próximo culto, retorna totalmente diferente, com um brilho diferente, cheio do Espírito Santo, porque recebeu a verdade. É a verdade que liberta, é a verdade que transforma. E quando nós pregamos sobre alma, quando nós pregamos sobre cruz, quando nós estamos pregando sobre o pecado, não é para atacar você, não é para dizer que você está fazendo aquilo, é a mensagem de Jesus. Não tem outro tipo de mensagem, irmãos, não tem. Se você abrir a Bíblia, você vai ver, só fala de cruz, só fala do pecado, fala do céu, fala do inferno, só fala disso. Jesus quer que a gente pregue o evangelho, quer que a gente fale a verdade. Fala a verdade. Pode ver, acontece qualquer coisinha, Jesus está voltando. Coisou não sei o que lá, Jesus está voltando. Não sei o que lá, papapá, Jesus está voltando. Mas se eu for abrir a Bíblia, não fala que a Bíblia que Jesus está voltando. Na Bíblia fala que Jesus voltará. E ele vai voltar. Não que ele está voltando. Ele voltará. Ele vai voltar. O pronome, o verbo. Está entendendo? E o incrível disso tudo é que quando acontece uma desgraça na natureza, vendaval,
casas destruídas, enchentes e etc, etc. Todo mundo sabe, até o ateu sabe, e ele fala, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Irmãos, é o fim dos tempos sim. Mas se todo mundo sabe que é o fim dos tempos, por que não se converte, meu Deus do céu? Se todo mundo sabe que é o fim dos tempos, que o negócio está piorando, por que não se converte? Por causa do quê? Da alma. Não quer entregar a alma. Então ela quer que a alma dela seja saciada pelos prazeres da carne, pela concupiscência. Ela quer ter o desejo da alma. Tem uma mensagem agora, que essas mensagens que eu estou compartilhando, séries mensagens rápidas, eu tirei justamente pedaço de cada coisa que o Espírito Santo me usou ali no meio da mensagem. Então eu escuto toda ela e vou separando e crio essa série Mensagem Rápida. É uma mensagem curta, de 3, 4, no máximo 9 minutos. Aí eu distribuo também. E hoje, a série Mensagem Rápida era assim, eu coloquei louco. Louco. Hoje irão pedir a tua alma. Por causa disso. Aí a pessoa, vou aproveitar a minha vida, eu vou fazer o que bem entender da minha vida, a vida minha eu faço o que bem entender, quem manda na minha vida sou eu, vou pular carnaval, eu vou fazer isso, eu vou aproveitar a vida. Aí chega Deus e fala, louco, hoje mesmo eu vou pedir a tua alma. E aí? Quem irá buscar a sua alma? Qual é o anjo? Porque não é Deus que vai descer do trono e pegar você na alma. E muito menos vai Satanás sair do trono dele, que está localizado em algum lugar aí, certo? Que vai lá buscar, não. Quem vem buscar os anjos. Os anjos que são os demônios e os anjos de Deus. É eles que vêm buscar. É eles. E o que está acontecendo é que as pessoas não estão querendo se converter. Aí eles falam, Deus é amor, no final de tudo, ele vai salvar todo mundo. Mentira! Porque se isso fosse verdade, eu nem precisaria estar pregando a palavra. Eu nem precisaria, continuava fumando maconha, cheirando cocaína, usando crack e continuava fazendo bruxaria. Porque daí no final de tudo Deus vai salvar todo mundo. Então por que eu deveria sacrificar a minha vida, sacrificar o meu eu, sacrificar o meu tudo, sacrificar até a minha liberdade que eu tinha no mundo em prol ao Senhor, o Senhor Jesus? Para que eu deveria então sacrificar se no final de tudo ele iria salvar todo mundo? Não é bem assim. Nós temos que pregar esse tipo de evangelho. Tem pastor que tem medo, porque ele tem medo de perder as ovelhas, ele tem medo de perder. Irmãos, a Bíblia é clara. Aqueles que saíram do nosso meio nunca foram de nós. Não fazia parte. Estavam ali. Está aqui na Bíblia, fala sobre isso. Aquele que sai da igreja aborrecido com a tua mensagem, pastor, é porque ele nunca fez parte da comunidade, ele nunca fez parte. Está de dentro do corpo, mas estava ficando doente. E se uma doença, e se uma parte do corpo fica doente, o restante do corpo vai sentir. Então, eles achavam que era dos nossos, mas nunca foram dos nossos. Está aqui na Bíblia, acho que em Pedro, se não me falha a memória. Então nós não podemos abrir mão do verdadeiro evangelho, nós temos que falar, pronto, acabou. É para falar da idolatria? Vamos falar da idolatria. É para dizer mesmo que o fulano não tem nada a ver com Cristo. Isso também não tem nada a ver com Cristo, está fora do evangelho. Vamos falar. É para falar do pecado? Vamos falar. Mas vamos falar com amor, com ternura, não botando medo. Porque tem gente que fala botando medo. Não é bem assim. Não é. Já ocorreu casos de um pastor com a mensagem que Deus deu para ele pregar. De repente ele olha no altar, sobe no altar e veja lá no meio um homossexual que entrou pela primeira vez. O que ele fez? Ele mudou a mensagem por conta própria só para falar do homossexualismo para aquela pessoa.
Aí eu pergunto, ele voltou para a igreja? Não voltou, porque a mensagem que era para ele foi justamente aquilo que ele deixou de lado. Desobedeceu a Deus. E a gente está vendo aí muitas igrejas, agora, cara, eu nunca vi que o negócio está piorando. Está piorando. Esse dia foi um pastor falando que o pastor que sobe no altar para pregar de tênis é o pastor que é do diabo. Quer dizer, você tem que subir de sapato social. Se for desse jeito, então de sapato social também é do diabo. Porque se a gente for levar o critério ao altar, a gente tinha que subir de meia, descalço, com respeito ao altar, na minha opinião. Então eles estão preocupados com a roupa do corpo, com a roupa que a mulher veste, estão preocupados com o batom que a mulher coloca, estão preocupados se o homem tem barba ou não, estão preocupados se o homem veste calção ou não, estão preocupados com essas coisas. Mas enquanto isso, a alma das pessoas estão sendo apertadas, estão sendo sugadas por Satanás. Quem tem visão do Espírito Santo, ele não olha a pessoa em si, ele olha o que está dentro da pessoa, que é mais importante. Não interessa se é bandido, não interessa se é homossexual, não interessa se é isso, é aquilo. O que interessa é o valor que está lá dentro. Ali dentro, daquela caixa que a gente vê, que se chama alma. É aquela ali que tem que ser salva. É aquela ali que tem que ser ganha para Cristo. Então a gente prega essa palavra. A gente avisa, a gente está avisando. Tem gente que ouve, mas ouve aqui, sai por aqui. Só que quando a gente prega uma mensagem dessa, como eu preguei, eu estava mostrando na minha mensagem. Se você tiver a oportunidade de não ouvir, ouça essa mensagem, pessoal. Ouça. E se você quiser eu na tua igreja pregar essa mensagem, eu prego. Mas eu garanto para você, se é uma igreja que faz bastante glória, aleluia, vai ser a única vez da noite que a igreja vai ficar calada. Porque essa mensagem é muito forte, que me tocou também. Foi uma das mensagens mais fortes que eu já preguei. É isso daqui. Quem vai levar a sua alma? Porque o mundo espiritual não é brincadeira, meus amados. Deixa eu dar uma olhada aqui, com licença. 6h34, né? Daqui a pouco me preparar para ir para a igreja. O mundo espiritual, meu amigo, ele é real. As pessoas estão brincando com o mundo espiritual. Você que é crente, você que é cristão, cuidado quando você ouve uma piada sobre crente, sobre cristão. Cuidado, passa batido, não curte, não faz kkkk lá não. Não faz nada, passa batido. Porque amanhã ou depois, essa turma vai dar de frente com Cristo. A Bíblia fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Pensa, é horrível cair nas mãos dele. Porque vai chegar na hora do quê? A hora do juízo. A hora da cobrança. E aí? E aí, o que vai fazer? Nós temos que zelar pela nossa alma. E a gente vê lá. A gente vê, pessoal. Temos que ser sinceros. O pastor aqui, ele é muito sincero, ele não tem medo de falar. Eu não posso chegar e dizer, e passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer, se está salvo, aleluia. De repente não está. De repente perdeu a salvação, foi para o inferno, bem merecido, de repente está salvo. De repente a gente vai estar lá no céu, a gente vai olhar para uma pessoa ali, a gente vai se assustar, porque tem gente que a gente vai ver que para nós lá na terra já tinha perdido a salvação. E a gente vai ficar procurando, cadê o fulano, que era de bênção, que era isso, cadê ele? Está lá no inferno. Muitas surpresas vai acontecer daqui para lá. Muita surpresa. Só que você não pode fazer parte dessa surpresa. Você tem que manter o que você é, zelar a tua alma, cuidar da tua alma. Não interessa o que fala ou deixar de falar. O que importa é a alma. Lá na minha igreja eu não posso vestir calça. E por acaso você vai perder a salvação se você usar calça, mulher? Você vai perder a salvação se você passar um batom, mulher? Você vai perder a salvação se você deixar a barba crescer, homem? O cabelo crescer, homem? Esse dia também ouvi uma pregação onde o pastor chega e fala assim, se acontecer, temos que tomar cuidado, temos que dormir de roupa.
com roupa, entendeu? Inteiro, roupa, inteiro, temos que dormir com roupa. Porque se Cristo pegar nós pelado, nós perdemos a salvação. Se acontecer o arrebatamento, nós vai ficar. Aí eu pergunto, e o casal que está naquele love deles? E Jesus toca a trombeta ali, eles vão ficar? O cristão, o crente que está lá no love dele, eles vão ficar? Só porque estava ali naquele momento da vida do casal, aquele momento gostoso do casal? Eles vão ficar? Claro que não. Ontem até fiz uma brincadeira na minha live, eu falei, e se você tiver uma dor de barriga, crente? Uma dor de barriga danada, que daí você tem que sentar no trono. Você sabe qual é o trono, né? Tem que sentar no trono. Bem na hora a trombeta toca. Você vai ficar sentado no trono? Você vai perder a salvação porque você estava pelado ali? Ou tomando banho pelado? Tem que parar com tudo isso e zelar o que é o mais importante, que é a alma. Não é a roupa que você usa que vai te salvar. Não é. Não é o que você veste o que vai te salvar, o que você assiste o que vai te salvar, o que você ouve o que vai te salvar. O que vai te salvar é quando você entrega a sua vida para Jesus. Quando você realmente entregou de fato e de verdade. Quando você mata a velha criatura. Quando você passa a viver uma nova vida com Cristo. Quando dali você anda caminhando com Cristo. E você permanece até o fim do dia. Até o fim, ou troca a trombeta você vai, ou chega a morte e te leva. Crente que tem medo de morrer é sinal, má sinal. Um crente que tem medo de morrer é sinal de que a alma dele não está salva. Porque o morrer de um crente é lucro. Se alguém me mata hoje, meu amigo, a minha família vai chorar, a minha família vai espernear, mas para mim seria lucro. Já teve gente que me ameaçou já de morte. Já. E sabe qual que eu respondi? Falou, meu amigo, venha, estou esperando. Não porque eu sou machão, sabe por quê? Porque eu falei, eu morrendo hoje, para mim é lucro. E de repente, eu morrendo e sendo lucro para mim, eu acredito que o Espírito Santo vai tocar em você. Aí você vai ser salvo. E aí? É assim que acontece. A alma, por quê? Porque eu tenho certeza de que minha alma está ganha. Eu tenho a certeza do que? Da minha salvação. Quem não tem certeza é o perigo. Porque não está cuidando da alma. Não está zelando a alma. Tem gente que está dentro da igreja e vai perder a salvação. Por quê? Porque está cuidando mais do corpo, do couro e tal, mas não está cuidando da alma. Não está cuidando da alma. Esse que é o grande problema. Por isso, pessoal, nós temos que tomar a consciência e falar para as pessoas. Vamos pregar o verdadeiro evangelho. Vamos pregar. Por isso que eu falo, eu sou um pastor itinerante. Estou querendo largar a mão desse negócio de itinerante. Eu sou um pastor itinerante porque a gente que vai nas igrejas, a gente observa tudo. A gente vê o ambiente da igreja, a gente vê o problema da igreja. Hoje, nós estávamos conversando com os amigos nossos no grupo do WhatsApp com relação ao dízimo, problema de igreja. Cada um deu um pensamento. Mas eu chego e falo, não, a gente que é itinerante, a gente sabe a situação de cada igreja. A gente sabe porque a gente leva justamente uma mensagem, justamente para aquela noite. Irmãos, acreditem, teve uma igreja que eu preguei, e eu fui convidado para pregar, isso acho que faz uns 3 anos atrás. Bem mais, eu não era nem pastor, eu era o diácono. Aí eu fui convidado. Aí eu orei ao Espírito Santo me deu uma mensagem para falar sobre esfriamento espiritual. E eu fui pregar na igreja que tinha mais ou menos umas 30 pessoas. E eu preguei sobre esfriamento espiritual. A mensagem foi longa e foi muito forte. E aí o Espírito Santo tocou e falou, pede para todo mundo vir aqui na frente para você fazer a oração. E eles vão se reconciliar. Quando eu chamei para ir na frente, dessas 30 pessoas, sabe quem que... Eu falei assim, venha na frente, você que sente que a palavra de Deus falou com você. Você só vai vir aqui na frente sentindo que o Espírito Santo falou com você. Que você está assim,
você está frio espiritualmente, você não ora mais, você não jejua mais, você está querendo até sair da igreja. Talvez seja a última noite a tua aqui. Aí o pessoal veio na frente. Sabe quem que ficou no banco? A minha esposa, a pastora e o cara do som. O restante foram tudo na frente do altar. Sabe por quê? Porque todos eles estavam frios espiritualmente. Praticamente o Espírito Santo salvou aquela igreja. Porque no outro dia, se não fosse uma mensagem dessa, no outro dia, só teria o quê? A pastora e o cara do som, porque o resto ia assumir tudo. Porque todos estavam frios. Então veja como que é a mensagem quando a gente leva. Certa vez eu levei uma mensagem, e eu preguei esse dia também essa mesma mensagem, mas essa mensagem eu levei numa outra igreja, numa outra cidade. Atos de oração. E eu preguei forte sobre essa mensagem. É uma mensagem muito forte. Foi uma das primeiras mensagens que eu já preguei, foi isso daí. E antes, olha só como que é. Antes da gente começar a pregar, a gente fica sentado ali no... Tem igreja que chama pra gente ficar sentado nas cadeiras do altar. Eu já prefiro ficar ali, no meio, certo? Ali no meio do pessoal, no meio do povo. E a gente vai vendo quem vai cantar, quem vai louvar. A gente participa ali do culto até a gente ser chamado. E nesse dia, quando eu fui pregar essa noite sobre o ato de oração, foi chamado daí, chamaram lá, vamos chamar agora o círculo de oração que vai louvar. No círculo de oração, eu fiquei maravilhado, porque, pensa, um círculo de oração, homens e mulheres de oração. Tinha mais de 10 mulheres ali, só do círculo de oração, que seriam as intercessoras. Veja o orgulho do pastor de ter praticamente 15 pessoas que são intercessores. Imagina você ter 15 intercessores. Não há o diabo que aguente. Não há. Não tem nem como o diabo ficar dentro da igreja, porque a glória de Deus é forte. Só que quando chegou na hora de eu pregar, no final da pregação, o Espírito Santo tocou e falou: vem aqui na frente, você que está em falta com Deus em oração, porque o Espírito Santo está chamando você e o Espírito Santo sabe de você em oculto. Sabe o que aconteceu? Dessas 15 intercessoras, 10 foram lá na frente. Apenas 5 ficou lá de pé. Agora imagine, dessas 15 intercessoras, as 10 que faziam parte do grupo de intercessão, parte do grupo do círculo de oração, estavam em falta de oração. Sabe por quê? Porque eles estavam no grupo, fazendo apenas um movimento do grupo, mas não estavam orando por ninguém. Estava em falta com o Espírito Santo. Quando eu olhei para o pastor abaixou a cabeça de tristeza. Mas depois da oração, eu creio que houve um avivamento e elas voltaram para a intercessão. Então são mensagens que o Espírito Santo leva para a igreja e pega de surpresa. Então por isso que tem muitos pastores que dificilmente convida tanto eu como pastor igual a mim, ou eu igual a eles, que prega dessa forma, para pregar. Porque a gente chega lá e quebra o tabu. Quebra o tabu. Nós não entramos na igreja para mudar as regras da igreja. Não. Nós entramos na igreja para pregar a palavra. Porque quem quebra o tabu não é eu, é o próprio Espírito Santo. E quando a gente fala da alma, irmãos, isso aqui foi muito forte. Aí o que acontece? Aí as pessoas não falam: eu não vou nem abrir. Porque se eu abrir eu vi isso daí, eu vou morrer. Porque essas pessoas que você mandou a mensagem estão morrendo. Morreram. Quer dizer, como se fosse a minha mensagem. Imagina, se for para morrer, então eu já tinha morrido, porque eu já ouvi ela várias vezes. Eu mesmo ouço a minha mensagem, eu boto o foninho aqui e ouço. Às vezes eu estou andando de ônibus, porque eu estou sem carro ainda, né? Infelizmente, está difícil. Mas Deus vai fazer justiça. Mas quando eu estou andando de ônibus, que eu vou um pouco para longe, né? Estou indo procurar emprego, eu vou escutando as minhas mensagens. Aí eu escuto. Então eu já deveria ter morrido por causa da mensagem. Deveria morrer sim na mensagem, mas morrer na carne. Entendeu? Morrer com a velha criatura para renascer do Espírito.
Esse é o objetivo de toda a mensagem. Mas a mensagem tem que ser colocada de forma 100% da palavra de Deus. Não é nem 99 e nem 101. É 100% da palavra. Muitas igrejas estão se perdendo, infelizmente. Muitas igrejas. Como diz o pastor Wellington aqui. O problema da igreja nunca foi o pecador, mas os fariseus. Exatamente. O problema da igreja não é o pecador, mas é o fariseu. Porque a igreja é aberta justamente para os pecadores. A igreja não... Quer ver? Se você é uma pessoa que é santo, se você é uma pessoa que anda tudo certinho, maior maravilha para você, então não vai na igreja. Porque a igreja é para pessoas pecadores. A igreja é para aquelas pessoas que chegam na igreja e falam: Senhor, eu dependo do Senhor. Se você é uma pessoa que não depende de Deus para nada, então nem vai na igreja, que não é para você. A igreja é para pessoas que dependem de Deus. A igreja está aberta justamente para pessoas que dependem de Deus, para pessoas que querem lá cultuar, louvar, buscar o Senhor, para pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, para pessoas que querem aprender, ser discipulada. Aí sim é uma igreja. Estão entendendo, meus amados? Então, a alma, eu falo muito sobre a alma por causa disso. Eu falo sobre isso, eu gosto de falar sobre isso, da vida que eu tinha lá no passado, irmãos. Entendeu? Para quem já foi bruxo, já praticou satanismo, para quem esteve nas trevas, que servia ao diabo mesmo, sabe muito bem como lidar com as coisas hoje. Então, quando a gente fala, sabe, a gente fala abertamente, a gente fala sem, entendeu? Sem, sem média, a gente vai lá e fala, é isso, pronto, acabou. Pronto, acabou. Por quê? Porque a gente sabe qual é a realidade. O mundo espiritual, irmãos, ele é perigoso. Você tem que abrir seus olhos. Não brinca com o mundo espiritual. Não brinca. Esse dia eu até preguei lá na igreja do pastor Jean, aqui mesmo na quinta-feira retrasada. Eu preguei e falei lá para o povo que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente sairia trupicando em demônios. Trupicando em demônios. Essas coisas que estão acontecendo no Brasil, essas coisas que estão acontecendo no mundo político, é tudo coisa de demônio. São coisas de principados, são coisas de potestades. Só que eles, infelizmente, estão ficando mais fortes do que nós. Por quê? Porque no meio mundo evangélico, no nosso meio, há muitas divergências, há muita separação. É cada um cuidando do seu próprio umbigo. Não tem união de pastores, não tem união de crente, não está tendo união de nada. Pensa, o suor de um pastor, o pastor louco ali para arrumar, deixar tudo certinho a igreja, aí um irmão gafiando com outro irmão. Enquanto as trevas estão se unindo, pessoal. Estão se unindo. Com eles não tem esse tipo de briga, não. Não tem. Aqui, vou falar daqui de Araucária. Aqui em Araucária. Não vou falar de Campo Largo, porque eu também morei lá 22 anos para mais em Campo Largo. Também eu sei como que funciona lá. Mas vamos falar daqui onde eu estou. Recentemente nós estávamos num grupo. Não vou nem falar o nome do grupo, tá? Só para você entender. E muitos de nós saímos, por quê? Porque nós vimos que não estava mais batendo. Saiu fora da essência do que é o propósito de um grupo de pastores. Por quê? Porque nós vimos que tem pastor que ele acha melhor do que todo mundo, que acha que é sênior e humilha os outros. Eu, por exemplo, a última vez que eu estava com aí, ele me humilhou no último. Me humilhou no último. Fui humilhado. Entendeu? Bem humilhado mesmo, me pisou mesmo, me humilhou. Aí eu peguei e saí fora. Entendeu? Por quê? Porque eu vi que a diferença de pastores. Eu achava que eu sou um pastor mais novo, porque tem gente que é pastor mais tempo do que eu. O meu ministério de pastor, eu acho que tem o quê? 4 anos, 3, 4 anos de ministério de pastor. Entendeu?
Aí eu penso, puxa, eu estou no meio de pastores, homens cheios de unção, vou aprender com ele. Os caras são mais tempo do que eu de pastor, de unção. Imagina o que eu vou receber deles. Não é todos, mas de alguns eu só recebi humilhação. Teve gente que falou, teve coragem de falar, você tem que parar de pregar. Teve pastor que mandou eu parar de pregar. E geralmente a gente fala, nossa, o pastor falou porque é a voz de Deus. Não. Não. Porque o único que manifestou uma vez na igreja que eu estava cuidando, um rapaz manifestou, veio endemoniado na igreja, ele manifestou. Só estava eu e o casal de diácono. Nós tinha terminado o culto. Ele entrou, manifestado. E ele falou bem assim, ele deixou o recado. Simplesmente falou bem assim, eu vou fazer de tudo para te tirar do altar, aí essa igreja vai fechar e você não vai mais pregar em lugar nenhum. E inclusive aconteceu. Fui tirado do altar, não porque o diabo me tirou do altar porque eu estava em pecado, porque ele teve que trabalhar, usar alguém para preparar, para tirar. Daí saí da igreja, né, tive que entregar a chave, e não durou um mês, a igreja fechou. E quando a igreja fechou, como eu tinha recentemente saído da igreja, então eu teria que buscar um emprego, estava atrás de emprego, e aí saiu a notícia em Araucária inteiro, e em Campo Largo, que era pastor e bruxa ao mesmo tempo, porque espalhavam. Então as portas todas se fecharam para mim. Pensa na agonia. Não estava mais indo pregar em lugar nenhum. E ele concretizou, e ele trabalhou certinho para isso. Só que eu amoleci? Quase. Eu desisti? Quase. Só que tinha uma coisa, irmãos. O que estava dentro de mim, zelando pela minha alma, que é o Espírito Santo, ele começou a me preparar. Depois de um bom tempo sem pregar, sabe qual foi a primeira mensagem que eu trouxe? Depois de um bom tempo sem pregar, foi quando fui inaugurar uma igreja, ao convite da pastora Leila, da Jesus Cura, lá na Fazenda Rio Grande. Geralmente, quem inaugura a igreja, quem prega, é o que inaugura a igreja. Quem foi dar para a mensagem fui eu. E sabe qual era a mensagem? Sobre o altar. Porque eu entendi que o meu altar não era aquele onde eu estava pregando em cima. O meu altar estava aqui, ó. E o que o diabo fez? Ele fez eu rachar esse altar. Aí eu reconstruí o altar, eu limpei o altar, voltei-se a lenha, o fogo desceu, e aí eu fiquei firme e forte de novo. Foi a primeira mensagem que eu preguei no altar, sobre o altar. E esse dia eu preguei na igreja também sobre isso. Que o Espírito Santo mandou repetir essa mensagem, porque a mensagem foi muito forte. Por quê? Porque eu estava já restaurando o altar antes mesmo de subir no altar. Por isso que eu falo para algumas igrejas. Quem passou que já se assustou quando eu disse, você acha que Deus está em cima aqui do altar? Não, Deus não está em cima aqui do altar. O Senhor Jesus está no meio da igreja. Agora já imaginou mesmo se realmente Deus estivesse ali no altar? Esses que sobem no altar em pecado, esses que sobem no altar para enganar, já morreria ali mesmo. Só com a presença. A alma já era, só com a presença. Então olha como é que é o mundo espiritual. Por isso, meus amados, que é importante a gente tomar conta e cuidar da nossa alma. Você, pastor que está me assistindo, cuide também da tua alma. Não adianta se preocupar com a alma dos outros se você não cuidar da tua. Não adianta. Primeiro, veja como está a tua alma, como que ela está. Porque as pessoas precisam olhar nos teus olhos que você tenha certeza da tua salvação. É isso que tem que acontecer. Uma outra coisa que eu vou dizer. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que nós devemos ser o sal da terra e devemos também ser luz. É ou não é? Pois bem,
Aprenda essa, que o Espírito Santo falou isso para mim antes de ontem. Até comentei com a minha esposa. A gente tem que ser o sal da terra, certo? Mas a gente tem que ser o sal fora do saleiro. Porque o sal dentro do saleiro é coisa mais fácil. Tem que ser o sal fora do saleiro. E você tem que ser luz fora do ambiente de luz. E não no ambiente que tenha luz, que é fácil. E não no ambiente que tenha sal, que é fácil. Não, você tem que ser o sal fora do saleiro e você tem que ser luz fora do ambiente de luz. Agora, por quê? É lá fora. Nas trevas. A gente é levado para o matadouro o tempo todo, o Senhor Jesus falou. Então, se a gente é levado para o matadouro o tempo todo, então se eu sou a luz, eu tenho a luz de Deus na minha vida, então eu estou sendo a luz do Espírito Santo, e ao mesmo tempo sendo embaixador de Cristo, então eu tenho que justamente chamado trevas. É onde que eu tenho que colocar os pés nas trevas, pegar as pessoas que estão na escuridão, trazer eles para perto e eles me seguir no meio da escuridão porque eu estou com a luz. É eu sendo sal da terra e no lugar aonde está morto para ter sabor. Esse é o papel de todo cristão. Não é de pastor, é o papel de todo cristão. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. É uma ordem de Deus que ele deu para todo cristão. Não é para pastor, não é para obreiro, é para todo mundo. Até a pessoa que se ela se converter hoje na tua igreja, ela já tem o direito de receber essa mensagem do Ide. De pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Eu vou ler rapidamente aqui para nós encerrar esta live. Olha só, com relação à alma. Que eu tenho aqui marcado aqui, tá? Veja só. Com relação aos segredos da alma, olha só. O primeiro passo de reconhecer é reconhecer que a alma não pode ser satisfeita por coisa alguma neste mundo, pois ela é infinitamente maior do que o mundo. Tudo aqui é passageiro. O Senhor Jesus disse que até o céu e a terra passarão, que está lá no Mateus capítulo 24, versículo 35. Mas a alma é eterna, imortal e indestrutível. O seu vazio é do tamanho do seu Criador e só pode ser preenchido pela presença dele. Veja só. Então você tem que reconhecer essa alma. Isso aqui é algo interessante. Por isso que eu falo muito sobre a alma. Eu tenho que escrever um livro sobre isso. Isso aqui eu tenho tudo escrito. A gente vai escrevendo, a gente vai lendo, vai escrevendo e vai saindo isso daí. Segundo passo. Para dar um novo sentido à sua vida e alcançar a verdadeira paz, é buscar ter um relacionamento com Deus. Pois o vazio da alma é causado pelo distanciamento entre o ser humano e o Altíssimo. Esta comunhão com Ele só é possível por meio do exercício da fé. Romanos capítulo 5, do versículo 1. Tem sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como que é a alma. Então não se trata de algo físico. Não se trata. Terceiro passo é deixar a palavra de Deus penetrar na tua alma para curar as suas feridas, apagar os seus traumas e remover todas as marcas que esse vazio provocou. A lei, palavra, espírito e mente do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho, que no caso, palavra, espírito e mente, que é do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Isso está lá em Salmos, do capítulo 19, do versículo 7. Ó, a palavra do Senhor refrigera, alivia, conforta, consola a alma. É por isso que quando os aflitos, ansiosos, deprimidos ou atormentados leem e praticam o que nela está escrito, sentem o impacto do bem que o Espírito da palavra transmite a eles. Então você, meu amigo que está aí me assistindo e tem medo de abrir a mensagem
que eu compartilhei, que eu mandei para você, e está com medo de abrir, só porque 5 amigos meus receberam e morreram, como diz o pastor Márcio, que ele mandou uma mensagem para mim, escreveu assim, mistério, pastor. Então, o que acontece? Se você tem medo de abrir, então você não sabe a riqueza que está ali para despertar a tua alma. Para despertar a tua alma. Então é isso, meus amigos. Então você que já me conhece há muito tempo, você sabe. E você que me conhece há pouco tempo, você vai me conhecer. Então, como eu falo, eu estou aí para pregar o evangelho. Hoje, por exemplo, hoje é domingo, então hoje nenhuma igreja me chamou para pregar. Então o que eu vou fazer? Hoje eu vou congregar, vou tomar a Santa Ceia, né? Que vou aqui na igreja do pastor Jean, que é aqui perto de casa, acho que umas 3, 4 quadras, eu acho, para cima aqui. Tá? Que é a comunidade Renascer. E eu convido você, que está me assistindo de Araucária, vai lá participar daqui a pouco, 7h30 começa o culto, tá? Lá na comunidade Renascer. Até esqueci o nome, o endereço, meu Deus do céu. Ah, mas se você me procurar no Messenger lá, eu já procuro ali o endereço, já te mando. Tá? Mas vai lá, que hoje tem Santa Ceia. E ó, é uma das igrejas que eu posso dizer que também prega a palavra. Eu só vou na igreja onde prega realmente a palavra. Que tem palavra, que pega a Bíblia e prega mesmo. Tá? Então tem algumas igrejas que eu posso muito bem dizer que prega a palavra. Por exemplo, a igreja do pastor Wellington, que fica lá em Campo Largo, tá? Lá perto da praça, até esqueci o nome lá, da BR lá. É uma igreja que também prega a palavra, porque eu já fui lá, já preguei na igreja dele lá. Eu já fui convidado para pregar. Na verdade, era o pastor Milton na época, como ele não pôde, então eu fui cobrir o pastor. E fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido lá. Então é uma igreja que também prega a palavra, certo? Então eu posso indicar a igreja que prega a palavra. Vai lá que isso aqui prega, mas isso aqui não prega. Não prega, porque eu sei, já vi, já fui lá, não prega a palavra. Porque, irmãos, para me encerrar, o diabo, ele mudou as estratégias. Antigamente, o diabo tirava as pessoas da igreja. Ele trabalhava para tirar as pessoas da igreja, certo? Então ele tirava. Alguns saía, voltava. Outros saía, não voltava mais. Tá? Só que agora o diabo mudou as estratégias. O que ele quer? Agora ele não vai mais tirar as pessoas da igreja. Ele vai tirar a palavra do púlpito. Tá? Preste bem atenção. Ele está tirando a palavra do púlpito. Às vezes o púlpito está lá, a Bíblia está lá. Mas o pregador que for pregar a palavra, ele não está mais abrindo a Bíblia. E às vezes ele fala um versículo e dali ele enrola o povo. Tá? E começa a falar um monte de coisa. O cara é tanto... Eu nunca vi... Sinceramente, eu nunca vi tanto profeta que recebe tanta profecia, mais do que Ezequiel, mais do que Daniel, né? Mais do que Isaías. Eu nunca vi um cara para receber tanta profecia de segunda a segunda. Pelo amor de Deus, o cara não tem vida. Tem que estar o tempo todo subindo ao monte, tem que morar, tem que fazer uma tenda lá no monte. Cuidado. Aí o que o diabo está fazendo? Ele junta um povo, uma multidão e fala, vai aqui, ó, vão tudo aqui, ó, fica aqui, não saia daqui. E aí, meus amigos, aí você vê pessoas emocionadas, achando que o Espírito Santo não é. Aí você vê pessoas alvoroçadas com aleluias e gritos daqui, gritos de lá, mas não é a palavra de Deus e nem é a profecia dada por Deus. Então o que o demônio está fazendo? Ele está enchendo as igrejas, mas que não pregue a palavra. Outro, o diabo agora não vai mais tirar crianças de crente para mandar para o mundo para enfiar nas drogas. Ele não está mais fazendo isso. Agora é o contrário. Ele está criando escola de profetas para fazerem profetas mirim.
E a gente está vendo aí, já nas redes sociais, crianças dando uma de profetas. Mas são crianças que não é do Espírito Santo. São profetas mirins, certo? Que está já sendo usado pelo diabo, aprendendo já a enganar o povo. Porque esses profetas mirins estão recebendo dinheiro. Aliás, eles não recebem. Quem recebe é o pastor, que está deixando, e os pais. Então eles estão recebendo para isso. Só que são crianças que não passam por uma escola bíblica dominical, tá? São crianças que não participam de nenhuma escola bíblica. E vai lá e está começando a profetizar. Então toma muito cuidado com isso. Não que Deus não vai usar criança. Vai, Deus vai usar criança sim. Mas tenha o que? Discernimento. Porque o diabo, ele se transfigura em anjo de luz para enganar até mesmo os escolhidos. Então cabe a nós, os pastores, obreiros, diáconos, você que está no movimento ali da fé, você tem que ficar de olho em tudo. O povo está assistindo, o povo está sentado, mas nós não, nós temos que ficar de olho em tudo. O que entra, o que sai, o que está vindo, o que está lá. E o que está pregando, e tem que estar o quê? Preparado. Então o diabo, ele não é burro. Ele agora mudou de estratégia. Então nós temos que ficar atentos com isso. Tá bom? Temos que ficar atentos com isso. Então é isso aí, meus amigos. Então eu expliquei aqui mais ou menos com relação àquela mensagem. Quem vai levar a sua alma? Quem? Né? Eu sei quem vai levar a minha alma se eu morrer hoje. Eu sei. Eu sei. Porque tem gente que fala, pastor, você não pode ficar falando quem foi para o inferno e quem não foi para o inferno. Meu amigo, não precisa nem falar. Nem falar. Uma pessoa que morre, por exemplo, na criminalidade. Uma pessoa que morre em ambientes onde que não tem Jesus, não tem Cristo, não tem nada. Você acha que foi para onde a alma? Está entendendo? Uma pessoa que ficou mentindo o tempo todo, enganou o tempo todo, enganou as pessoas, enganou a esposa, marido, enganou todo mundo. Aí morreu dessa forma. Você acha que foi para onde? Então não precisa. É só observar os frutos, as atitudes, o caráter da pessoa. A pessoa não quer nem saber de Cristo, não quer nem saber de Jesus. Aí acaba morrendo. Você acha que foi para onde? Então não precisa nem falar. Estão entendendo? Não precisa nem falar. Então nós temos que observar muito isso daí. Tá? Nós temos que ficar atento e cuidar da nossa alma. Como diz, a alma, ela é imortal. Eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. A alma, ela é a parte material e imortal do ser humano, e sede da consciência própria, da razão, dos sentimentos e das emoções. Lá em Ezequiel fala que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, revela a verdade de que Deus julga cada pessoa de acordo com as suas próprias ações, não de acordo com as ações dos outros. Estão entendendo? Então cada um de nós vai dar conta de nós mesmos. Nós, os pastores, ainda corremos muitos riscos, porque tem almas que, se a gente perder, a gente vai ter que dar conta daquela alma. Aí vai dizer o que para Jesus? Então o mundo espiritual não é qualquer coisa, não. Não é. Não é qualquer coisa. Você que está na igreja, se cuide. Porque a Bíblia fala, se você acha que você está de pé, cuide-se para não cair. Cuide-se. E se você não está na igreja, vá e se converta. Tire esse negócio de religião. Ah, eu tenho a minha religião. Todo mundo que bate no peito e diz que tem a religião, ela tem religião, mas não tem Jesus. Porque o Senhor Jesus não é uma religião, não é um dogma. Tá? Não é um dogma. Ah, Deus não existe. Perfeito. O que, pastor? Perfeito. Ah, Deus não existe. Exatamente, Deus não existe, porque tudo que existe se acaba. Realmente Deus não existe. Ó, por que eu falei isso, que Deus não existe?
Porque tudo que existe, tudo que é existência, acaba. Deus é eterno. Tá entendendo? Ele é eterno. Ele é imortal. Ele é tudo. O Criador do céu e da terra. Por isso que eles falam que Deus não existe. Eu falo, é mesmo. Realmente, Deus não existe. Porque tudo que existe acaba. E Jesus não se acaba. É, meu amigo. Viu como que é o Evangelho? Falar uma coisa dessa, a pessoa, nossa, se assusta. Oh, mas não precisa se assustar. É só ler a Bíblia e falar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo revela para todo mundo. Entendeu? É só isso. Eu quero agradecer você que esteve comigo, tá? Se você puder, compartilhe isso ali que eu falei. Compartilhe para alguns pastores, obreiros. Compartilhe. Se você achou que isso aqui foi válido, que eu falei para vocês, então compartilhe. Fala, ouça atentamente isso daqui. Ouça com calma o que foi falado. Compartilhe, tá? Compartilhe, ajuda aí, compartilhe em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos vocês. Essa mensagem vai ficar gravada, ela vai ser salva no Facebook e ela vai ficar aí e compartilhe, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.